pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem. E hoje nós vamos reagir a uma música que vocês pediram muito, que é uma performance do Dimash, ou Dimash, e é com a música My Head e o Go Home. Desculpa se a pronúncia estiver errada, que o nosso inglês não é muito bom. Inclusive é a trilha do filme Titanic, né? É a música da Celine Dion. Mas aproveitando a oportunidade, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Clique no gostei, que ajuda bastante no crescimento do canal. Clique na notificação e na descrição desse vídeo e de todos os outros tá o link do nosso Instagram. Mas a gente já falou que tinha que falar aqui, vamos lá o que interessa, né? Então, bora reagir! Ele já começa na voz de peito e o interessante é que nessa última trecho, antes da gente pausar, ele fala go on. Ele dá ele desce ainda mais, né, pro último trecho. É nessas horas que eu afirmo que eu meio não vou dar certeza aqui, mas me parece muito que ele é tenor. Porque a voz dele, mesmo que seja pesada e grave, a minha voz soa mais pesada que a dele. Então a minha voz de peito é mais pesada que a dele. E eu sou barítono, né? Então eu acredito que ele seja tenor. Ó, eu vou soltar o vídeo novamente e vamos ver se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Quer dizer, talvez eu esteja acentuando mais, assim, mas é porque a qualidade de áudio também não ajuda muito, né? Mas de qualquer forma, isso é para vocês terem uma ideia de como a minha voz, ela soa mais pesada que a voz dele, né? Eu queria muito que a gente tivesse uma qualidade melhor de som para vocês poderem compreender isso melhor. Mas ele é demais, né? Dimash, a voz grave dele então soa muito mais bonita que a minha, de qualquer forma. Ele vai abrindo mais, né? É tão legal ver a habilidade vocal dele. Ele é tenor, ele tem uma voz muito ágil, muito leve. E ele consegue fazer as transições, as passagens de voz de uma maneira que a gente acaba não percebendo. Mas ele fez uma mescla de voz de peito com voz de máscara. E é perceptível em certos momentos isso. Mas para a gente perceber é um pouco complicado, porque ele faz de uma forma... É muito sutil, né? Uma maneira muito sutil. E às vezes é para uma troca de nota que acaba quase que imperceptível, né? Tem que analisar bastante mesmo. Agora ele já subiu um pouco mais o tom. Tá mais agudo. Acredito que daqui pra frente ele vai utilizar bastante essa voz cheia que ele tem aqui. Ele tem muito ar nessa voz de máscara e vai fazer essa mesclagem que ele vai da voz de máscara com a voz de cabeça.
Olha como ele sobe, né? De uma forma bem suave. É nessa parte que ele vai nessa nota alta que a gente percebe a influência que ele tem no canto lírico, né? Ele tem uma formação de música clássica e isso é muito perceptível quando ele abre essa voz, né? Que eu já falei em vídeos anteriores, né? Essa voz que você concentra bastante, a voz do diafragma, né? É uma voz potente. No. Então você usa muito isso, né? E música clássica constantemente você utiliza. Inclusive ele muda também um pouco o som da vogal, né? Isso! Que é também uma característica no canto livre. Exato. E é diferente dessa voz que ele faz aqui. Olha como ele vai pro grave com muita facilidade. E a apogeatura, que legal, hein? Muito. Ele explora isso com muita facilidade. Muita facilidade. Nossa! Muito bom! Uau. Olha como ele transita, né? Excelente, excelente. Muito bom, né? Muito bom. Uau! Nossa! Ele sustentou muito bem essa nota e isso mostra o quê? Que ele tem muita facilidade, muito ar guardado, né? Ele consegue controlar a sua saída de ar. Exatamente, é o controle da respiração do ar que você tem que puxar o ar, você segura o ar, você retém o ar e você tem que administrar a saída desse ar. Né? Porque você não pode, no meio de uma apresentação dessa, né? Ainda mais que exige tanto da voz dele, você perder o ar e ficar sem fôlego. Como é que você vai dar uma nota longa desse jeito sem ar? Sem você ter ar guardado no pulmão? Não tem como. E a performance também, como sempre, né? Muito profundo. Ele usa muito o corpo para cantar. Ó, já voltou novamente para uma voz mais baixa. Mas agora a diferença, porque para mim está parecendo mais nítido, é que ele está usando bastante a voz de cabeça. Tá, antes dele voltar para essa nota mais baixa, ele estava inclusive colocando um efeito anasalado, nas notas mais abertas, né? É um recurso, né? É mais um recurso que você tem, que o cantor tem para se utilizar, né? Para causar efeitos na voz. Nossa! Nossa, muito lindo, como sempre, de Mestre cantando muito.
E essas transições que ele explorou, mas dessa vez de uma forma diferente do que a gente costuma ver ele explorando, né? Eu acredito que isso seja devido a que a própria música pede, né? Ele conseguiu adaptar, mas ele não mudou tanto, mas colocou uma coisa da personalidade dele, né? Como cantor, que é essa questão da ópera, do canto lírico. É verdade, e eu fiquei surpreso, porque é uma releitura de uma versão da Celine Dion, ou seja, é uma forma de cantar, essa música tem uma forma de cantar diferente, que a gente conhece da voz dela, mas que ele soube fazer uma releitura, ele repaginou essa música, colocou a personalidade dele, e eu sempre admiro isso, né? Nunca vou deixar de falar isso aqui. É interessante você tocar música de outros artistas desde que você coloque mais sua personalidade, porque você já tem o original, você não precisa repetir o que já existe, né? Você pode botar um pouco de você ali, né? Isso o Dimesh fez brilhantemente nessa música, né? Ele é demais. Mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião, então deixa um comentário aí embaixo, deixa um like também para ajudar o canal e compartilha o vídeo com algum amigo que seja fã do Dimesh. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!